Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos já está abrindo as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Fala, Senhor, aleluia. Os nossos corações, ó Deus. Vamos colocar de pé. Vamos ler o versículo 9 ao versículo 12. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não há outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e uma corda de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra, Senhor. Sim, Deus. Queremos ministrar agora aos nossos corações. Que o Senhor, Pai, venha falar, Senhor, a cada um de nós. Conosco, Que o Senhor, Pai eterno, venha sondar e quebrantar os nossos corações. Venha trazer fortalecimento através da Tua palavra, pois a Tua palavra é luz, Senhor, para os nossos pés e lâmpada, Senhor, para os nossos caminhos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Devemos falar esta noite sobre companheirismo. O que um homem só ele pode resistir se muitos vierem contra ele. Se alguém estiver em um campo de batalha sozinho e vir uma tropa contra ele, ele não tem como se defender dessa tropa. É mais ou menos como o exemplo que eu quero trazer aqui esta noite, de que se existirem dois, se aquele homem estiver com seu companheiro, muitas das vezes um poderá dar ânimo ao outro. Talvez em alguma estratégia, até que for para correr, para não ser morto. Mas são dois pensamentos. E se um desfalecer em sua motivação, o outro pode estar ali para motivá-lo. Se um general ele estiver numa guerra juntamente com 10 soldados e vir também uma tropa contra ele, ele terá mais motivação de ir contra essa tropa que está vindo contra ele. Mas se ele estiver sozinho, ele também não poderá fazer nada, a não ser se render ou tentar fugir. Pois quando há alguém ao seu lado, há um companheiro ao seu lado, talvez essa pessoa, ainda que ela esteja com um pouco de medo dentro dela, ela vai ter uma motivação a mais. Quando nós vemos a trajetória de Paulo,
ficaram receosos contra Paulo. Mas Deus não deixou Paulo sozinho. Deus levantou um homem para ensinar o Evangelho a Paulo, que foi Barnabé, e o conduziu na sua primeira caminhada cristã. Quando Barnabé ele foi para um outro caminho e Paulo para outro, Deus levantou um outro companheiro a Paulo, que foi Marcos. Quando Paulo ele estava preso lá em Roma, ele fala na sua segunda carta a Timóteo, ao qual ele envia, ele diz que todos tinham abandonado, mas apenas um estava com ele, que agora era Lucas, o médico que escreveu o Evangelho, que escreveu Atos dos Apóstolos. Ele traz uma descrição de alguns homens que andaram com ele, mas que se desviaram no meio da trajetória que ele estava percorrendo. Mas na carta que ele envia para Timóteo, ele ainda cita o nome de Marcos, que foi um dos seus companheiros, que não estava naquele momento ali em Roma com ele, mas que ainda estava levando o Evangelho adiante, levando o Evangelho para que outros viessem também aprender como ele aprendeu. Estudiosos dizem que quem deu as descrições dos acontecimentos de Jesus a Marcos foi Pedro. Pedro narrou e Marcos escreveu. O Evangelho de Marcos traz o seu nome porque ele foi aquele que escreveu. Porque Marcos não andou com Jesus, Lucas não andou com Jesus. Mas Lucas, além de ser um médico, os estudiosos também dizem que ele era um pesquisador e que pesquisou sobre a vida de Jesus e também escreveu o seu Evangelho, o Evangelho segundo Lucas. Mas não é sobre eles que eu quero trazer menção esta noite. É sobre o companheirismo, sobre aquele que, independente das adversidades, ele está ali ao seu lado para te motivar, para te dar uma palavra de ânimo, para te dar uma palavra de encorajamento, para que você não venha desistir, para que você não venha desviar os seus caminhos, os seus passos, para que você venha permanecer naquilo que você foi chamado, naquilo que você recebeu de Deus, aquele talento que você recebeu de Deus, para que você não venha colocar ele ali dentro de uma cova. Porque quando nós observamos aqui e trazemos muito essa passagem de Eclesiastes que nós lemos aqui esta noite para o relacionamento conjugal, mas ele não é apenas para o relacionamento conjugal. Porque quando nós vemos o contexto aqui, fala sobre o trabalho. O versículo 11 nós podemos encaixar diretamente ao cônjuge, ao casamento. Por quê? Porque se nós formos ver aqui, Salomão está falando sobre dois que dormem juntos. Porque se um sente frio, o outro está ali para aquecê-lo. E isso se trata de um relacionamento conjugal. Mas quando nós vemos aqui o versículo 9, onde ele diz que se existirem dois, terão um melhor paga
área do seu trabalho, ou seja, haverá uma prosperidade a mais do que se fosse apenas um. E quando nós colocamos isso também na relação conjugal, ela se encaixa. Não por conta do trabalho, mas por conta de que ele sempre motivará o outro também. Porque a palavra de Deus, lá em Gênesis 2:18, Deus ele diz que não é bom que o homem esteja só, e por isso ele iria fazer uma disjuntora para auxiliar o homem, que foi a mulher. Sabemos que todos aqueles que se isolam, como Provérbios 18:1 ele diz, eles buscam o seu próprio prazer. E ainda diz lá que eles rejeitam e se revoltam contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, muitos agem dessa maneira. Quando nós vemos alguém ele se esquivando de alguma coisa, quando nós vemos alguém virando as costas para alguma coisa, não querendo uma responsabilidade, essa pessoa está procurando algum tipo de benefício para si própria, sem saber que ela está indo contra aquilo que Deus quer que o homem faça e seja. Então ela se aborrece contra a verdadeira sabedoria. E qual é a verdadeira sabedoria? Da onde ela vem? Da palavra de Deus. A palavra de Deus se torna como comichões a partir deste momento aos seus ouvidos, assim como Paulo ele vai descrever que nos últimos tempos aconteceria. A pessoa se isolou. É diferentemente como o exemplo que Jesus ele traz sobre o eunuco espiritual. Por que o eunuco espiritual? Porque o eunuco literal, ele tinha funções ali dentro de um reinado, e uma das principais funções do reinado era ele estar ali próximo à rainha, servindo a rainha. E por isso, muitos eunucos eram castrados, para que não tivesse a mínima possibilidade dele entrar em relacionamento com a rainha, por estar muito próximo a ela. Até hoje, eu estive estudando esse tema. Quando um adolescente ou uma criança é violentada lá na Índia, e lá na Índia eles são separados entre classes, como queriam fazer aqui no Brasil, separar a população entre classes. E lá existe uma classe chamada hindu, que os meninos que eram violentados sexualmente, a própria família levava essa criança para esse grupo de hindus, e ali ele era castrado e era exigido que ele se vestisse como uma mulher para fazer serviços também entre eles lá, entre os líderes. E eles acreditam que esses eunucos lá da Índia, eles tinham poder tanto de abençoar como de amaldiçoar. E isso acontece até os dias de hoje. Então, quando Jesus Cristo está falando sobre o eunuco espiritual, nós temos um
exemplo que nós poderíamos até pegar hoje em dia. O padre. O padre, ele não se casa. Ele tira a sua vida para serviço do sacerdócio católico. E o que Jesus ele diz? Em Mateus 19:12, ele diz: porque há eunucos que nascem assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso? Aceite. É mais ou menos como Paulo ele fala, quando ele está falando sobre o desejo carnal, ali na carta aos Coríntios. Ele diz que é bom que o homem não se case, mas se ele se abraçar, que se case, porque é melhor estar junto com uma mulher do que viver se abraçando, ou seja, tendo aqueles desejos que nós sabemos que são pecaminosos. Então Paulo, ele era como um eunuco diante de Deus, que a si próprio ele se fez eunuco para o reino celestial, como Jesus Cristo ele descreve aqui. Só que quando nós olhamos no contexto bíblico, não seria esse o desejo de Deus. Mas o desejo de Deus é que o homem ele venha constituir família, e assim vive em sociedade, e ao mesmo tempo ele tenha o prazer de levar o Evangelho, a palavra de Deus, a todos aqueles que ainda precisam escutar o Evangelho. Porque como uma pessoa que não tem, muitas das vezes, a experiência de um casamento, ele irá aconselhar um casal, pois ele não passa por aqueles processos que um casal ele passa, que um casamento ele tem. Então, tem que haver uma parceria, tanto no relacionamento conjugal, quanto no que se diz em relação ao companheirismo de uma pessoa ser amiga da outra. No último cântico de Moisés, ali em Deuteronômio 32:30, Moisés ele traz neste versículo um bom exemplo. Olha o que ele diz: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazer rugir 10.000, se a sua rocha não os vindera e o Senhor não os abandona? Ou seja, Moisés ele estava trazendo ali o exemplo dele próprio. Moisés estava falando que como ele poderia sozinho resistir a um exército, como ele sozinho poderia resistir a muitos homens que vinham contra ele. Mas se em todos aqueles que estavam junto com ele estivessem em um só pensamento, em uma só concordância, porque nós sabemos que não era dessa maneira, mas se todos estivessem em uma só concordância, o que a palavra nos ensina? Se ligarmos aqui na terra, qualquer coisa em concordância, ela será ligada nos céus. Até mesmo dentro da igreja, irmãos, quando nós levantamos um propósito, há sempre um ou dois que vão contra esse propósito. Ou seja, se tornam como barreiras. Não há um companheirismo verdadeiro. E nós necessitamos sim de um companheiro que nós
muitas das vezes venhamos pensar nele como uma pessoa confiável, como uma pessoa que nós possamos conversar, muitas das vezes contar segredos. E nós necessitamos disso também. Paulo, ele reclamou sim ali na carta de Timóteo que muitos tinham abandonado e somente Lucas estava com ele ali. Os apóstolos não abandonaram Jesus, apenas João esteve ali sempre próximo, vendo aonde levavam Jesus. Jesus foi o que estava ali com Maria, ali nos pés da cruz, onde Jesus falou: olha, mulher, aí está teu filho, olha, filho, aí está a tua mãe. Porque João, naquele momento, teria a responsabilidade de estar com Maria. Jesus deu essa responsabilidade a ele. Então até nisso Jesus pensou. Maria iria precisar de alguém que o ajudasse, pois Maria não era mais jovem, já era uma mulher de idade. Todos nós necessitamos, e muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que cospem até mesmo no prato que comeu. Eu não estou dizendo que você irá bajular uma pessoa que sempre te ajudou, que sempre esteve ao teu lado. Não, não é isso. Porque o verdadeiro amigo é aquele que fala as verdades, que conta coisas a você para o seu benefício. Não é aquele que muitas das vezes está ali dando risada juntamente com você, batendo nas suas costas. E no momento que você mais precisar, eles viram as costas para você. Aleluia! Nós necessitamos de um companheiro, porque ele é e se torna um suporte em nossas vidas. E nós necessitamos desse suporte. Sabemos que o nosso maior suporte é Jesus Cristo. Mas nesta vida também nós necessitamos de suporte. Não é colocarmos toda a nossa confiança no homem, não. Porque toda a nossa confiança nós colocamos em Jesus. Mas nós necessitamos de alguém que nós possamos confiar. Gostaria que vocês abrissem em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Olhem que Jesus ele fala, ele dá um grande exemplo de suporte e de um homem humilde. Diz assim, o versículo 42. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoriam, e sobre eles os seus grandes exercem autoridades. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e assim dar sua vida em resgate a muitos. Olha o grande exemplo que Jesus Cristo ele nos traz nessa passagem. Ele traz o exemplo dos governantes que se assenhoriam diante daqueles que são inferiores. Isso é normal.
Mas entre os seus discípulos, o que quisesse ser maior, teria que servir a todos. Deus, ele sempre terá alguma liderança para liderar ao seu rebanho. Sim, mas aquele líder que lidera o rebanho, ele está servindo ao rebanho e não sendo servido. E Jesus Cristo, ele traz isso explicitamente como um grande exemplo para cada um de nós. Ele é o nosso maior exemplo. Um outro grande exemplo, olha só, irmãos, um outro grande exemplo está no livro de Ruth. O que Ruth fez a Noemi? Noemi, depois que tinha perdido tudo, seus parentes, tinha perdido tudo, manda uma das suas noras embora, ela aceita para ir embora, mas Ruth não quis ir embora. Olha o que Ruth ela dá de resposta a Noemi. Capítulo 1, versículo 16. Ruth, porém, responde: não insista comigo que te deixe, e não mais o acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth era ainda nova, ela poderia voltar para a sua terra e se casar novamente, tinha se tornado viúva, e Noemi deu essa possibilidade a ela. Mas Ruth, vendo que Noemi já era uma mulher de idade, ela não deixou ela sozinha. Ela se tornou a principal companheira de Noemi. Um grande exemplo para nós, irmãos. Nós necessitamos de companheiro, não é quando tem muitos ao seu redor. Nós necessitamos de um companheiro, é quando nós estamos sós. É a principal. O principal momento que nós necessitamos de um companheiro é quando nós estamos sós. Aleluia. O companheiro, ele traz cuidado e proteção. E nós lemos, por exemplo, aqui no versículo 12, lá no início que nós lemos: se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra facilmente. Ou seja, o companheiro, ele traz também isso, o cuidado e a proteção. Olha o que Jesus ele diz em Mateus 6, 29. Observem as árvores do céu, as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor? Quem é o nosso maior companheiro? Quem é o nosso maior cuidador, o nosso maior protetor? Quem é o nosso escudo? Quem é aquele que nos sustenta? É o Senhor Jesus. E Ele traz aqui este exemplo: olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiros, mas elas têm o que comer, com o que se alimentar. Não são vós mais importantes do que as aves. Aleluia! Isso é para nos fazer amados por Deus, mas dedicados a Ele. Quantas vezes nós deixamos de
de nos dedicar mais a Deus por coisas que não edificam. Aleluia! E para encerrarmos, Salmos 32:8. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aleluia. É isso que Deus ele faz conosco. Ele nos guia, Ele nos aconselha, Ele nos mostra o caminho. E Ele também nos dá um livre arbítrio, a livre decisão de escolha, se nós queremos seguir esse caminho ou se desviar dele. Porque nós não somos marionetes de Deus. Nós temos um poder de decisão. Mas Ele nos mostra o caminho. E enquanto nós estivermos neste caminho, Ele nos protegerá e cuidará de cada um de nós. Companheiro nesta terra e companheiro primordial que está lá nos céus. Vamos nos colocar de pé. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ainda que nós não tenhamos um companheiro físico aqui, muitas das vezes, em determinados momentos da nossa vida, nosso maior companheiro, ele sempre estará do nosso lado, que é o Senhor Jesus. A palavra de Deus também diz que o justo, ele cairá 7 vezes, mas ele se levantará. Aleluia. O justo, ele passa por aflição, ele passa por dores, mas o socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, o Senhor é o nosso maior companheiro. Obrigado, Deus. Mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos levante, Senhor, como companheiros daqueles que necessitam, e que o Senhor também levante companheiros para nós. Sabemos que o Senhor nunca nos deixará sós, mas que o Senhor, Pai, em todos os momentos que sentimos solitários, que o Senhor venha nos confortar. Sim, Pai. O Teu Espírito Santo, Senhor, que é o nosso Consolador. Espírito Santo, sempre fique à vontade em nosso ser, agindo de uma maneira sobrenatural, agindo de uma maneira que nós venhamos sentir o prazer de estarmos na Tua presença, de termos, Senhor, dedicado tempo para Ti. Deus, não permita, Senhor, que a desatenção venha muitas das vezes tirar o foco da Tua igreja. Senhor amado, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha trazer a atenção a cada um de nós, que o Senhor venha trazer, ó Pai, o comprometimento sobre cada um de nós com a Tua obra, com a Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus. É o que eu te peço, Senhor, é o que pedimos a Ti, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.